Graça e paz, o Senhor nos abençoe mais um domingo para falarmos de Deus. Fazer uma reflexão sobre a Bíblia e que essa reflexão te traga um conforto, te traga experiência, né? E te traga muita fé. Parabéns, aniversariantes. Deus vos abençoe. Se você estiver passando algum problema, não se esqueça que Deus sempre é maior que os problemas. Tudo aquilo que pedimos com fé e esperança, nós receberemos, porque Deus é maior que os nossos problemas. A gente não pode desanimar. Às vezes a gente sente muito desânimo diante dos problemas. Mas Deus sempre diz, siga em frente, né? Como diz Deus ao povo de Israel. Atrás vinha Faraó, na frente tinha o mar. E Deus diz, siga em frente. É que o mar vai se abrir. Que o mar abre para você. Amém? Hoje falaremos sobre o Roboão. O último episódio de Roboão, na sequência que nós estamos no Velho Testamento, que era o reino do sul, neto de Davi. Queremos falar sobre os prostitutos cultuais no Velho Testamento. Prostitutos cultuais, vem de culto, não é de cultura, cultuais. Então nós vamos aprender um pouco dele. Então depois da vez que você lê a Bíblia sobre os prostitutos cultuais, você vai entender quem são. Amém? Lê o texto para nós. Roboão, filho de Salomão, foi rei de Judá. Tinha 41 anos de idade quando começou a reinar e reinou 17 anos em Jerusalém, cidade que o Senhor havia escolhido dentre todas as tribos de Israel, para nela pôr o seu nome. Sua mãe, uma amonita, chamava-se Naamá. Judá fez o que o Senhor reprova. Pelos pecados que cometeram, eles despertaram a sua ira zelosa, mais do que os seus antepassados o tinham feito. Havia no país até prostitutos cultuais. O povo se envolvia em todas as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. 1 Reis 14, 21, 22 e 24. Amém. Porque os prostitutos cultuais foram expulsos de Israel. Nós lemos aí o surgimento deles no meio do governo, né, no reinado de Roboão, mas nós vamos ver mais tempo que eles foram expulsos. Né? E por que Deus reprovava a atitude dos prostitutos cultuais? Então vamos ver quem são esses prostitutos e por que Deus os detestava. Então tem muita coisa envolvida aí. O tema é obediência produz fertilidade. Vamos falar junto? Obediência produz fertilidade. Em 1 Reis, de 14 a 24, é narrado o surgimento e o fim dos prostitutos cultuais em Judá, Reino do Sul. Então, em Juízes, do capítulo 14 ao 24, vai falar sobre o início e o fim deles. Os prostitutos cultuais surgiram no reinado do rei Roboão, que acabamos de ler. O rei Asa os expulsa e o rei Jeosafá expulsa os restos que sobraram de Judá. Então, os reis que expulsaram ele e o outro rei expulsou o resto, foi o rei Asa e o rei Jeosafá. Mas, em 2 Reis 23, 7, o rei Josias derrubou as suas acomodações que ficavam no templo do Senhor. Imagina, as acomodações deles, aonde eles ficavam, era no templo. O que eles faziam era um absurdo. Então, é como no templo de Deus eles faziam. Os nomes, nome das traduções, né? Aqui saiu tradições. O nome das traduções brasileiras, das Bíblias brasileiras para prostitutos cultuais variam. Mas a gente vai ver que o certo mesmo, a tradução é prostituto de culto ou cultuais. Então sodomitas, prostitutos cultuais, prostituto dos santuários, rapazes escandalosos, imorais ou simplesmente prostitutos ou prostitutas. Conforme a versão que você lê, vai ter isso. Por exemplo, eu leio a Bíblia, a gente que prega, a gente lê a Bíblia na CE, Almeida Corrigida Fiel, e nela vem escrito sodomitas. Mas por incrível que pareça, essa palavra não é a mais correta. Apesar que eles eram sodomitas. Mas ela deu um resumo, né? O certo é prostitutos cultuais.
Esses prostitutos cultuais, no hebraico, eles chamam os homens Kadesh e as mulheres Kadesh. Kadesh em hebraico é santo. Eram consideradas pessoas santas, sagradas, sacerdotes. Então você vai saber essa palavra Kadesh muito nos hinos hebraicos. Kadesh quer dizer santo, 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 chamando Deus de santo. Significa santo ou separado. Então, eu pus os dois principais que eles faziam. Eles faziam culto da fertilidade, representava o Deus da fertilidade, que era Aserá e Baal. Eles eram sacerdotes, considerados santos, e o que eles faziam era representando Aserá e Baal, que era o Deus da fertilidade. Os prostitutos cultuais eram homens e mulheres que eram considerados representantes dos deuses nos cultos pagãos, nos ritos de fertilidade, fertilidade da terra, dos animais e pessoas. Então, eles procuravam esses sacerdotes, esses prostitutos, tanto homens como mulheres, para serem abençoados por Aserá e Baal, para que eles dessem fertilidade para eles. Fertilidade para a terra, que a terra produzisse, chovesse na época certa, a semente nascesse, para que tivesse filhos, que os filhos fossem bem, e que os animais também procriassem, era um punhado de coisas, então estava envolvido, e eles eram os sacerdotes que representavam. Eram chamados de prostitutos porque prestavam favores sexuais como profissão. Agora começa a complicação. Por que eles eram prostitutos? Porque eles prestavam favores sexuais como profissão. A profissão deles era sexo, profissional do sexo. Eles eram prostitutos. Nos cultos pagãos, para a fertilidade, acreditavam que o sêmen era causador da vida, a mulher apenas recebia o sêmen. Então o sêmen era o causador da vida. Então eles tinham agradado a esse Deus com sêmen. Olha o que fazia? Aberração. Acreditavam que orgias sexuais, onde o sêmen era derramado em alguém, agradava aos deuses. Então o sêmen, quando eles mantinham uma relação com os prostitutos cultuais e derramavam o sêmen neles, estava agradando a Será e a Baal. E esse ficava lá por conta disso. Alguns falam que até às vezes fora do templo, mas dentro do templo era também. Apenas homens é que procuravam as prostitutas e prostitutas culturais, porque tinha o sêmen. Então, eu queria fazer uma oferenda a Será e a Baal, então eu tinha que ser homem. Eu ia lá e mantinha relações com as mulheres, derramava meu sangue, e com os homens. Os homens, eu vou ler o resto aqui. Os prostitutos cultuais eram castrados e mantinham relações homossexuais, e as prostitutas cultuais tinham relações apenas com homens, pois não tinha sêmen. Isso é a maior aberração. Então, a pessoa procurava, ele mantinha relações com as mulheres, derramava seu sêmen nela, ou nos homens que eram homossexuais e castrados. Ao ponto que chegamos, em Israel estava assim, tinha eles. Então, eles recebiam o sêmen. Então, a mulher não fazia esse rito com eles, porque eles só recebiam o sêmen. E mulher não tem sêmen. Então, eram os homens que procuravam. E eram verdadeiras orgias, com mais de um punhado no quarto. E era pau torava. As fotografias mostram, esculpido, como eram as coisas. Não é? Isso em Israel estava normal. Para você ver como chega as coisas. Há uma visão distorcida de que a Bíblia condena a prostituição e o culto pagão, e não a homossexualidade. Tem isso lá, estou falando isso para você, porque está na internet. Você vai ver lá, teologia inclusiva. O sujeito tem vários querem falar que a Bíblia não condena a homossexualidade. Ele diz que está falando do culto, né? E não. Mas nós vamos mais. Em Romanos 1, de 18 a 28, o apóstolo fala contra a homossexualidades, mas não está se referindo a cultos pagãos e a prostituição, mas sim falando dos que são incrédulos e não têm fé. Então desmente ele.
Esse camarada que fala isso lá. Ele está falando da falta de fé e culto a si mesmo, a personalidade. Os incrédulos. Ele não está falando de culto, rituais, ele está falando de... Então, eles têm uma maravilha. É o seguinte. Nós vamos ver esse assunto, está em Deuteronômio 18 e 20 e decorrer de toda a vida. Nós entendemos, nossa posição na igreja é o seguinte. A gente tem a posição nossa, que cremos na Bíblia, a Bíblia condena, que a Bíblia não é a favor. Mas isso não nos dá o direito de propagar ódio em quem seja homossexual. O bissexual como seja. A nossa função é amá-los, não discriminar, porque o Brasil é o país que mais mata homossexual do mundo. E a igreja não tem que ser responsável por essas mortes, porque Jesus veio para salvar o mundo, não para condenar o mundo. E Jesus veio para os que são pecadores, não para os que se consideram salvos. A gente tem que ter uma postura, mas não uma postura de ódio. Eu estou cansado de ódio e de rancor. Há pessoas que dizem que a solução é matar todo mundo, ir nas favelas e matar todo mundo. Não, não é por aí. Ódio não, é apenas a postura da Bíblia. Nós estamos num país laico, você segue a Bíblia se quer, se não quer, paciência, Deus te abençoe e te dê fé. Nunca propagar o ódio, mas eu não posso forçar o texto bíblico, dizer uma coisa que a Bíblia não é a favor, eu falar que a Bíblia é, aí já é um absurdo. Não quer seguir a Bíblia, não siga, mas não force o texto. Tudo bem, só dando um esclarecimento para se você procurar lá na internet, você vai encontrar os camaradas lá com vários, né? Inclusive, fala que alguns personagens bíblicos eram homossexuais, como Davi e Jonatas e outros assim. É bravo, viu? Eles podem falar tudo, né? E conforme você falar, você vai ser preso, que é homofobia. Crime inafiançável. Preso não tem crime inafiançável. Eles podem ocupar a Bíblia tanto que for e agredir as igrejas. Mas o que a Bíblia diz? Quem é o príncipe desse mundo? O príncipe desse mundo é o diabo. Então, é dele mesmo, ele pode defender o que ele quiser. Mas vamos deixar esse assunto para depois. O assunto não é esse, só estou dando esclarecido. O nosso assunto é o culto pagão, onde eram feitas orgias sexuais para agradar aos deuses, para obter fertilidade tanto da terra, dos animais e pessoas. Amém? Lê o primeiro versículo para mim, por favor. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, porque chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Eclesiastes 5:1. Bom, quando você for na casa de Deus, guarda o teu pé, não chega com arrogância não, com humildade. Ouve, fica calado, dá um pouco de humildade, não precisa fazer sacrifício de todo não, porque isso só faz mal. Deus não precisa disso, nós vamos ver isso. Há quanto sacrifício de todo? Subir escadarias medonhas para ter problema de saúde, caminhadas medonhas, jejuns exagerados de quase morrerem. Que sacrifício de serviço. Há pessoas que dão ofertas altas sem estar com vontade de dar, sem ter amor naquilo, para conseguir bênção. Deus vai te abençoar se você dar uma oferta alta. Dê se tiver de coração, tiver com vontade. Se não for, não faça por sacrifício não. Sacrifício já foi feito lá na cruz. São sacrifícios de tolos. Nós fazemos certas coisas absurdas. E pensamos que é por isso que Deus vai abençoar. Então, numa época de culto ao sexo, quantas propagandas dominam a imprensa. Tem uma propaganda da Boticário, eu vejo só coisa de igreja em internet, tanto na televisão quanto no meu celular. E essa propaganda da Boticário, ela aparece, toda coisa que eu vou ver, ela aparece, fazendo propaganda, questão de relações sexuais, como se sexo fosse tudo. E as pessoas estão preocupadas com sacrifício de todo. O seu casamento precisa de Deus, não de sexo.
E as pessoas ficam preocupadas com o design, com a potência, com a aparência. Tem até cirurgia para estética. Se alguém vai ficar olhando isso, olha. E a preocupação do mundo é com isso, não. Se Deus te deu teu esposo, e se você adoecer e não puderem ter essa relação, Deus vai manter seu casamento, porque ele é firmado em Deus e é firmado no amor. Quantas pessoas que passam anos sem ter relação, estão acostumadas a conviver com isso no hospital, ele cuidando da esposa ou a esposa cuidando deles, e não separaram. E quem separou porque não tinha amor. A gente acha que isso é o mais importante. Culto ao sexo. Não. Entendeu? Culto a Deus e ao amor. Sacrifício de todo. Calma. Não precisa disso. Lê o segundo. Não, pode deixar que esse aí eu não anotei, não. A religião pura e imaculada com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e viúvas nas suas tribulações e guardar-se incontaminado do mundo. É ter uma vida pura e abençoar as pessoas. Ou com um gesto, ou com ajuda financeira, ou você ir na casa de alguém, inclusive precisa olhar isso, e dar um banho em alguém que está doente, levar uma cesta, levar uma palavra de conforto. A religião verdadeira é isso, não é sacrifício de tolo, não. Coisa desnecessária. É estender a mão ao necessitado, ao órfão, à viúva. Isso é a religião verdadeira. E em Israel estava o quê? Querendo agradar a Deus, com orgias absurdas. Isso é um absurdo. Quando eu estudei sobre os prostitutos cultuais, eu falei assim, eu não acredito. Eu li muito, não acredito que é isto mesmo. E é isto mesmo. Lê o segundo versículo para mim. É longo. Se vocês guardarem estes estatutos e os cumprirem com cuidado, o Senhor seu Deus cumprirá a sua aliança de amor com vocês, como prometeu sob juramento a seus antepassados. Ele os amará, os abençoará e os fará crescer, tornando férteis seus filhos, sua terra e seus animais. Quando chegarem à terra que ele jurou dar a seus antepassados, vocês terão produção farta de cereais, vinho novo e azeite, e também grandes rebanhos de bois e ovelhas. Deuteronômio 7, 12 e 13. Amém. São 2 versículos só, não é mais longo. O que Deus está falando aí? Se Israel guardar os mandamentos de Deus, cumprir os mandamentos de Deus, ele vai dar o quê? Fertilidade. Tanto para as produções, como para os animais, como para a família dele prosperar. Não precisa de sacrifício, é só cumprir os mandamentos de Deus. Tira um tempo para ler a Bíblia, tira um tempo para orar, tira um tempo para as coisas de Deus. Eu tenho visto muitas pessoas dizem assim, vamos lá na minha igreja, lá tem bênção especial, lá tem revelação, que é uma coisa extraordinária, mas ter uma vida de santidade ninguém quer ter, uma vida devota a Deus, de compromisso com as coisas de Deus, ninguém quer ter, mas quer que chegue aqui o sacerdote, passa um óleo milagroso e resolve tudo, e amanhã você continua fazendo tudo errado, encontrando o seu amante, mantendo relacionamento sem casamento, consumindo drogas e álcool todo vez. Como você quer que Deus abençoe? Não precisa desse sacrifício, vir aqui receber um óleo, receber uma visão, eu tive uma visão, a sua vida vai ser. Não precisa disso. Isso é adivinhação, isso é feitiçaria. Se Deus quiser te dar uma visão, Ele vai te dar, não precisa você estar procurando, não. Então, isso nós temos que entender, é seguir os caminhos de Deus. É seguir os caminhos de Deus. Que a fertilidade, Deus vai abençoar seu filho, sua filha, vai abençoar seu cônjuge, sua esposa. Deus é cheio de bênção, basta confiar nele. Lê a conclusão, por favor. Não tem o terceiro versículo? Eu tirei? Deixa eu ler a conclusão. Para que em todas as áreas da vida seja fértil, basta apenas obedecer os mandamentos de Deus. Sacrifício de tolos não resolve. Amém? Amém. Eu tenho cumprido os mandamentos de Deus ou feito sacrifício de tolos?
Eu passo o ano inteiro fazendo coisa errada e eu vou lá subir uma escadaria de 10 mil degraus lá e me arrebentar toda, aí Deus vai agradar de eu estourar meu joelho. O que eu estou fazendo? Vou fazer um sacrifício de uma semana, mas depois do sacrifício, carnaval está aí de novo. Resolve. Lê o terceiro versículo. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Mateus 6, 33, 34. Pois é, acho uns versículos mais que a gente recita, né? Palavra de Jesus. Busque em primeiro lugar, o reino de Deus. O que é o reino de Deus? Crer em Jesus, procurar seguir seus caminhos. E as outras coisas vos serão acrescentadas. Nada é mais importante do que seguir a Jesus e procurar seguir os reinos de Deus. Depois as outras são outras coisas. Mas nós fazemos as outras coisas e só batemos é o reino de Deus. E ele disse, não preocupe não, que amanhã basta o seu mal, eu estou cuidando de vocês. Busca o reino de Deus e deixa que eu cuido. Não precisa de sacrifício de tolo. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar é aceitar a Jesus como seu Salvador. Ter o domínio do Espírito Santo guiando a nossa vida. Esse é o verdadeiro. Né? Buscar o reino de Deus, o verdadeiro sacrifício. Não se preocupe, Deus na pessoa de Jesus vai atender as suas orações. Basta apenas crer, ter fé. Não é necessário sacrifício de todos. Creia, descanse em Deus. Procure seguir os caminhos de Deus, aquilo que você tenha dificuldade em seguir, e fale para Ele, que tem muitas áreas que é muito difícil mesmo. Jesus te ama e vai atender os seus pedidos. Não se esqueça que Jesus te ama. Qual área da sua vida está sendo fértil? Qual área da sua vida está precisando de fertilidade? Precisando que desenvolva, que cresça e não está acontecendo? Na sua família, na área da saúde, financeira, outra coisa, o que está precisando? Na sua vida, na sua família, qual área que está atrapalhada e que a coisa não vai para frente? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Buscai primeiro o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Apenas creia. O que é crer? Eu gosto sempre de falar isso. Crer é você acreditar naquilo que ainda vai acontecer, é um grande mistério a fé. Não precisa se martirizar. Eu lembro, eu não sei se ainda tem hoje, tinha uns povos do Oriente que se converteram ao cristianismo e no dia da Sexta-feira Santa, eles pegavam um chicote e se martirizavam e o sangue escorria das costas deles. Não precisa disso. Sacrifício de todo. Não sei nem se tem isso mais. Vamos falar a oração repetida? Pai de amor, obrigado pela salvação em Jesus. Obrigada pela salvação em Jesus. Me faça sábio e obediente. Me faça sábio e obediente. Para a minha vida ser fértil. Para a minha vida ser fértil. Em nome de Jesus, amém. Em nome de Jesus, amém. Senhor Deus, eu te agradeço por tudo. Pela tua bênção, nos dê sabedoria, muita fé, Senhor, para que nós não possamos, Senhor, fazer sacrifícios desnecessários, sacrifício de tolo, Senhor, como era feito na época dos sacerdotes, Senhor, dos prostitutos cultuais, que faziam verdadeiras aberrações, Senhor, para agradar os seus deuses. Que nós tenhamos uma vida, Jesus, repleta, Senhor, de obediência à tua palavra, de reverência à tua palavra. E confiando que o Senhor vai cuidar de nós, o Senhor. Que nós aprendemos a entregar os teus caminhos a Ti. Que a gente aprende, o Senhor, buscar primeiro o reino de Deus. Que o Senhor quer pôr da tua presença, Senhor, cada um, Senhor. Aonde há dor, Senhor, haja, Senhor, alívio. Onde não há esperança, Senhor, que haja esperança.
qual seja a dor, qual seja o problema, qual seja, ô Senhor, a necessidade, o Senhor, que seja fértil, que não está desenvolvendo na área de cada um, Jesus. Que o Senhor venha com teu milagre, o Senhor venha com a tua mão, ó Senhor, e que haja um milagre na vida dessa pessoa, que tudo ocorra de bem, ó Senhor, que haja um milagre, que todas as famílias sejam paradas, ó Senhor, aqueles que têm perdido a sua vida em vícios, os que têm limitação física, estão precisando de um emprego, ó Senhor, e não conseguindo pagar suas contas, os que têm um problema de doença, Senhor, na família, ou consigo mesmo, o seu problema familiar, o seu com filho, com cônjuge, quantos problemas nós temos, Senhor? Que o Senhor traça a fertilidade, Senhor, que o Senhor traga a fertilidade, traga esperança. É isso que nós pedimos e confiamos em Ti, em nome do Teu Filho Jesus, Pai amado. Amém. Amém. Ora ao Pai Nosso, oremos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. E que Jesus te abençoe e até a próxima, em nome de Jesus.